Olá a todos, tudo bem? Eu sou Matheus Santos e hoje estarei ensinando a como criar do zero este painel no Excel para o controle das horas extras da sua empresa. Caso você ainda não seja inscrito no canal, solicite a sua inscrição e que você ative o sininho. E caso você queira me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição e no primeiro comentário fixado. Dito isso, vamos explicar como o painel está funcionando. Então, esse painel, a princípio, ele tem três visões, tá? Na primeira visão, você vê o total de horas que foi executado, tá? Aqui eu estou utilizando horas no formato decimal, ok? O custo que você teve com essas horas, a quantidade de horas extras que você teve por mês, o custo que você teve por mês com horas, né? Então aqui esse gráfico é horas e aqui é dinheiro, né? Valores. Horas ali por centro de custo, então qual que é o centro de custo que está tendo mais horas e qual que é o centro de custo que está ali custando mais, correto? Descendo aqui, a gente pode ver a quantidade de horas feitas por unidade ou filial, caso a sua empresa possua, né, essa especificidade. Se não tiver, não tem problema, você não vai precisar disso. E o custo por unidade. E aqui eu coloquei top 15 funcionários a qual você gasta mais com horas extras, né, para agir. Porque às vezes essas horas extras são desnecessárias, ou às vezes uma visão de tipo, pô, eu tô exigindo desse cara demais, isso pode acarretar dele querer sair da minha empresa, ou dele não executar tão bem a atividade, porque ele está trabalhando excessivamente, certo? E aqui você pode filtrar por ano, você pode filtrar por mês, né? Então, quero ver aqui, por exemplo, um trimestre apenas, ó, sem problema. E você pode filtrar também por unidade, ou filial, né? Caso a sua empresa possua essa especificidade, certo? Dito isso, vamos montar parte por parte, tá? Então a gente tem que montar o visual, olhar um pouquinho para a base e depois fazer o painel. Então vamos lá tratar do visual. Para tratar do visual, pessoal, a gente vai ir para o nosso PowerPoint, tá? Então aqui no nosso PowerPoint eu tenho aqui um slide em branco, tá? Então, ó, botão direito, novo slide, certo? Sem segredo. E aí, ó, vou selecionar essas caixas e vou deletar. E aí a gente precisa entender quantos espaços você vai precisar, tá? No meu caso, eu vou utilizar essa quantidade de espaços aqui. Então, eu preciso de um local para o filtro, 2 cartõezinhos e 4 espaços aqui para pôr os gráficos. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou vir aqui, vejo que são formas, né? Então, ó, inserir, formas, e eu vou vir aqui em retângulos e pegar essa aqui, ó, de retângulo de cantos arredondados. Aí vou abrir aqui a primeira. O arredondamento dos cantos está muito grande, então vou diminuir um pouquinho isso aqui, ó. Beleza? Então lá, esse tamanho aqui para mim parece bacana, certo? Ok. Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho, beleza. Agora, todas as formas, elas estão apenas duas cores, aqui esse preto, um pouco mais claro, e esse laranja. Então eu preciso de uma outra forma aqui, ó, para o título, né? Para colocar o título. Eu posso vir aqui, inserir, formas, e eu vou pegar agora o de retângulo normal, tá? Para dar essa diferencinha. Dessa forma aqui, certo? Só que, bom, agora eu tenho que colorir, né? Vou até deixar aqui do lado para que a gente não confunda. E eu vou pegar aqui essas duas cores, tá? E aí, se vocês quiserem seguir também, qual que é a cor do laranja, né? Eu vou clicar aqui em cima, ó, formato de forma, mais cores de preenchimento. As cores do laranja são essas aqui, né? Então, se você quiser fazer pelo padrão RGB, ó, 235, 94, 40. E se você quiser fazer pelo padrão hexadecimal, é esse aqui, ó. Basta que você pause o vídeo e copie. Então, vou pegar aqui o laranja. O laranja ele vai ficar aqui, ó, nos títulos, né? Então, eu vou vir preenchimento de forma, mais cores de preenchimento, e colocar aqui o laranja. Certo? Vou vir aqui em contorno de forma e vou deixar sem contorno, né? Porque não precisa. E vou pegar a cor aqui do preto, né? Então, o preto, novamente o mesmo esquema. Se você quiser copiar, ó, vermelho 64, verde 61, azul 57. O hexadecimal é esse aqui, ó. Basta que você pause o vídeo e copie caso deseje. Então, vou pintar aqui de preto. Cor de preenchimento, cor preta. Beleza. Então, já cheguei ali nos tons que eu preciso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma sombra nesse filtro. Como é que eu faço isso? Você clica sobre a forma, vem aqui em efeitos de forma, e tem várias, tá? Vários efeitos aqui que você pode colocar. Eu vou optar aqui por uma sombrinha, ó. Você pode escolher o canto que você quer, essa sombra. Eu vou pegar aqui o primeiro mesmo, ó. Então, você cria ali, ó, uma sombrinha. Certo? Dessa forma aqui, ó. Você pode aumentar, diminuir um pouquinho, tá? Beleza. Como isso aqui são formas, eu posso digitar em cima, né? Então eu posso dar 2 cliques e eu posso escrever, ó, filtros. Certo?
Posso aumentar esse tamanho, diminuir, posso colocar negrito, posso colocar sublinhado, posso alterar a cor, né? Ah, essa cor não ficou legal, eu quero outra, sem nenhum problema. E você também aqui tem as opções de alinhamento. E aí, para seguir, pessoal, o resto é tranquilo, ó. Precisa aqui de 2 cartões, Ctrl+C, Ctrl+V. Não precisa diminuir, você pode até diminuir um pouquinho o título, né? Assim, ó, e vem aqui, ó, ajustando os cartões, ó. E aí, para selecionar os dois ao mesmo tempo, ó, clica no primeiro, segura no Ctrl, clica no segundo, e abre um tamanho aí que seja adequado à sua tela, né? Até poderia ser um pouquinho maior, ó. Dessa forma aqui. Certo? Eu não vou fazer perfeitinho, tá, pessoal? Para o vídeo ficar mais dinâmico. Mas vocês entenderam o conceito. Seleciono as duas, Ctrl+C, Ctrl+V. E vou criando espaço, ó, para os gráficos. Então aqui já coloquei os 2 primeiros. E é só copiar os outros. E aí eu pego, venho aqui e mudo o título, né? Que título que você quer colocar aqui? Os que eu coloquei foram esses, ó. Mas você poderia colocar o que você quiser. Então, ó, renomei esse aqui para o 1, aqui para o 2, aqui para o 3, aqui para o 4, para o 5 e para o 6, né? Para fazer os outros, ó, botão direito no slide, duplicar slide, tá? Eu não coloquei filtro nos outros, porque a gente vai filtrar a partir de apenas um, né? Então, eu posso deletar tudo aqui, ó, porque eu só vou precisar de 2 espaços, né? Deleto aqui tudo, ó. E ajusto aqui, ó. Eu vou precisar apenas de 2 espaços. Mais ou menos aqui. Esse aqui eu puxo para baixo. Certo? Esse fica aqui, ó. E aí você renomeia. Ok? Os nomes que eu utilizei para os segundos foram esses aqui, ó. Ok? E o último, mais tranquilo ainda, né? Duplico o slide, deleta aqui um e estico o outro, ó. Que é um espação maior, né? E dá um título também. Aqui eu dei um título top 15 custo por funcionário. Então aqui vai aparecer os 15 funcionários a qual eu gastei mais dinheiro com horas extras, tá? Ícones caso você deseje, tá? Você pode vir nesse site aqui, ó, que é o flaticon.com. É legal que você faça uma conta, tá? E você logue, porque libera opções de você poder colorir o seu ícone. E aí você pode pesquisar o que você quiser aqui, ó. Deixa eu ver se aparece assim direto. Pronto, ó. Então, poxa, gostei muito desse ícone. Clica em cima, tá? Aqui já tem alguns modelos, né, pré-prontos, ok? E se você pode vir aqui também em Edit Icon, mas para habilitar essa função, você tem que ter um cadastro no site, tá? E você vem aqui, ó, Choose a New Color, né? Você pode colocar um padrão hexadecimal específico, né? Então, por exemplo, eu tenho o padrão desse laranja aqui, ó. Certo? Hexadecimal. Se eu colocar esse número aqui, ele pinta exatamente daquela cor laranja, tá? Não é o que eu quero fazer aqui, então eu poderia deixar branco mesmo. E aí basta que você venha em Download, PNG, Free Download, prontinho. Aí você vem aqui, ó, Inserir, Imagem, este dispositivo, busca aí no seu computador onde você salvou esse ícone, e depois é só sair jogando por cima, né? Você pode vir aqui, eu quero esse ícone aqui, esse outro ícone aqui, e por aí vai. E lembrando, se você quiser deixar todos os ícones do mesmo tamanho, ó, clica sobre o ícone, formato de imagem, que você pode alterar a altura e largura deste ícone, né? Deixando todo mundo igual, belezinha? Então, os prontos ficaram assim, ó. Total horas, total custo, horas por mês, custo por mês, horas por cento de custo, custo por cento de custo, horas por unidade, custo por unidade e top 15 custo por funcionário. Esses foram aí as 3 máscaras que a gente vai estar utilizando. Depois que você deixou pronto, o que você precisa fazer? Transformar isso em imagem. Então você vem aqui em arquivo, né? Então, primeiro, né, você clica sobre o slide que você quer transformar em imagem. Então, no meu caso aqui é o slide 4. Você vem aqui em arquivo, salvar como, procurar. Certo? Vem aqui, ó. Espera ele carregar aqui, dá uma travadinha. Escolhe aqui o formato PNG. E salva aqui com o nome que você achar mais adequado. Apenas esse slide. Prontinho. A partir desse momento, você transformou aquele fundo em uma imagem PNG. E aí basta, né, que você vá lá no seu Excel, inserir, imagem, procurar esse dispositivo. Você vem aqui em Downloads e pronto. A imagem está dentro do seu Excel. E aí você estica
de acordo com o tamanho da sua tela. Aí, a partir desse momento, né, a gente vai conseguir jogar as nossas informações em cima dessa imagem, beleza? Então, nada mais é do que isso, é uma máscara, ok? Beleza. Então, feita a criação da nossa máscara, a gente vai estar dando uma olhadinha na nossa base de dados. Bom, pessoal, a nossa base de dados, ela vai ter mais ou menos essa estrutura, tá? Aí pode variar de acordo com a sua realidade aí, mas vai ser mais ou menos assim. Matrícula do funcionário, o identificador dele, pode ser um CPF também, mas aqui eu estou utilizando um exemplo de matrícula. O nome dele, a unidade a qual foi computada aquela hora extra, né? O centro de custo que aquela pessoa trabalha, que é o ideal, né? Que geralmente o centro de custo ele tem um número e ele tem o nome, né, do centro de custo. É legal que você jogue aqui o nome do centro de custo, né? Porque número, o pessoal vai se confundir, mas com o nome, né, fica mais fácil. E se você também quiser juntar centros de custos semelhantes, né, para facilitar a sua análise, também pode funcionar, tá bom? E aqui tem a descrição. Então, por exemplo, que tipo de hora extra foi essa que essa pessoa fez? Então, num dado mês ali, dependendo, porque tem o que é lei, mas pode ter também o que é convenção coletiva, de acordo com a realidade da sua empresa. Então, existem ali tipos de horas extras, né? Inclusive, se você quiser desconsiderar alguma, por algum motivo, você pode estar deletando aqui. Mas, como é que funciona? Então, a matrícula 1, que é a Maria, que trabalha em Minas Gerais, que é do setor de custo de produção, ela fez esse tipo de hora extra. Quantas horas foram? Essa quantidade. Aqui está no formato decimal, tá? Quais são os valores a serem pagos? Esse aqui. A que mês e a que ano se referencia essa linha? A janeiro de 2023. E toda a base segue nessa ordem. Então, cada linha aqui representa o tipo de hora extra que a pessoa fez naquele mês, naquele ano, quantas horas foram e qual foi o valor pago. Beleza? Feito isso, né, mais ou menos nessa estrutura, o que você vai fazer? Transformar isso aqui em tabela. Então, clique em qualquer célula, inserir, tabela. Minha tabela já tem cabeçalho, que são os títulos, e aí você dá OK. Então, isso aqui foi transformado em tabela, belezinha? Belezinha. Então, essa aqui vai ser a minha base. Prontinho. Vou criar aqui uma nova aba, vou chamar ela de Dash, e eu vou trazer as minhas imagens, né? No caso de vocês, você foi lá no seu PowerPoint, montou a sua máscara, tá bom? Salvou lá no salvar como PNG, da forma que eu demonstrei aqui no vídeo. Aí você vem aqui em inserir imagens, vai lá nesse dispositivo e vai trazendo, procura, né, onde você salvou e vai trazendo para dentro do Excel essas imagens. Como eu já tenho aqui pronta, eu vou pegar aqui, tá? Então, eu preciso dessa aqui. Para cá, ó. Para ganhar espaço, você pode vir aqui em exibir, ó, retirar linhas de grade, retirar aqui essas linhas aqui do fundo. Você pode também retirar as barras de fórmula aqui em cima e você pode também retirar os títulos, tá? Eu vou deixar aqui as barras de fórmula que a gente vai utilizar, tá? Mas depois eu vou retirar também. Então tá mais ou menos no tamanho que eu quero. Vamos pegar aqui a próxima, ó. Custo aqui por unidade. Vou colocar aqui embaixo. E a última, a questão aqui dos funcionários. E eu vou colocar aqui embaixo. Belezinha? Certo? Então, nosso espaço ele está aqui reservado. Agora eu vou vir aqui na minha base, vou clicar sobre a tabela, né? Vou vir em inserir, tabela dinâmica. Ele já seleciona para mim, tá vendo? O nome como tabela 2, porque eu transformei em tabela. Vou pedir para ele criar uma nova planilha e vou dar OK. Essa nova planilha que ele criou, eu vou chamar ela de aba auxiliar. Certo? E eu vou começar. Bom, eu quero o total de horas que foi executado. Então aqui seria um cálculo de acumulado. Para fazer isso é bem simples. Ó. Clica na tabela dinâmica, tá? Na minha base eu tenho um local onde tem as horas. Eu pego ele e jogo aqui, ó, em valores. Automaticamente ele já somou, certo? Prontinho. Eu tenho aqui o total de horas. Já vou fazer aqui também o custo total, que também é um acumulado. Então, vou copiar essa tabela dinâmica, selecionar ela, Ctrl+C, uma coluninha de espaço, Ctrl+V. Jogo fora aqui, ó, a soma de horas, que eu quero horas, eu quero os valores, tá? Os números aqui, às vezes, vão ficar um pouco grandes, o que eu recomendo que vocês façam? Clica sobre o número, página inicial, vem aqui no grupo número, ó, coloca aqui, ó, o separador de milhar. Eu recomendo que você diminua essas casas decimais arredondando mesmo, tá? Porque eu acho muito difícil que essa casa decimal aí faça tanta diferença para o seu indicador, tá? Mas se quiser deixar uma, tudo bem, eu vou deixar 100.
Vou colocar aqui também o separador de milhar nos valores e tirar as casas decimais. Então, os valores ficou cheio. Quer colocar o valor como dinheiro? Pode colocar também, não tem problema, tá? Eu vou deixar sem, mas tem aqui a opção super simples de ser feito, tá certo? Agora, como é que eu vou transportar esses números daqui para cá, né? Bem tranquilo, ó. Inserir, vem aqui em caixa de texto e abre uma caixa de texto aqui em cima, ó. Certo? Clico sobre a caixa de texto, clico dentro da barra de fórmulas, né? Tanto é que eu falei que a gente ia utilizar ela, por isso que eu deixei aqui. Aponto igual, vou aqui na aba auxiliar e aponto aqui a soma de horas e eu dou Enter. Então aquele número está aqui. Posso utilizar aqui, ó, no alinhamento, esses alinhamentos aqui, aumento o tamanho, colocar um negrito, tá? E eu vou colocar na cor branca. Aí vocês já vão entender o porquê. Beleza, então, ó, tá branco, não estou enxergando nada. Clico sobre a caixa de texto, formato de forma, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. É porque o meu fundo é preto, então a letra tem que ser, né, uma cor que a gente consiga enxergar. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa caixa de texto e vou alinhar ela aqui, ó, no total custo. Vou deletar isso aqui, digitar igual e na aba auxiliar e apontar ali, ó, os valores. Como eu já tenho essa formatação aqui do total de horas, clico sobre a caixa de texto, página inicial, clico aqui no pincel de formatação e aponto ali o total custo. Resolvidinho, tá? Para que eu não me perca, pessoal, o que eu vou fazer? Vou clicar nessa tabela dinâmica. Análise de tabela dinâmica, eu posso renomear essas tabelas, tá? Isso é opcional. E aqui eu vou chamar isso de total horas e total valores. Certo? Belezinha. Agora, os próximos gráficos que eu preciso fazer são esses dois aqui, ó. Horas por mês e custo por mês, que são os gráficos de linha, tá? O que eu vou fazer? Eu já tenho aqui os valores, só que eles estão não estão sendo divididos por nada, né? Então, eu vou fazer aqui esse soma horas por mês e esse aqui soma valores por mês. Então, eu vou pegar essa tabela dinâmica, Ctrl+C, uma coluna de espaço, Ctrl+V. O soma horas já está aqui. Vou vir aqui em linhas e vou pegar o mês, ó. Jogar em linhas, ó. Então, aqui eu tenho por mês, né? A soma ali das horas. Clico na tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, tá? Venho aqui em linhas e eu vou utilizar esse aqui, ó. Linha com marcadores. Cuidado, ó, tem vários, ó. Empilhado ou 100% empilhado, eu quero esse aqui, ó. Linha com marcadores, tá? Prontinho. Algumas edições que eu vou fazer. Legenda, não preciso. Tô deletando. Título, não preciso. Tô deletando. Já tenho na minha máscara. Esses botões aqui não vou precisar. Clica sobre o gráfico. Clica ali em análise de gráfico dinâmico e clica nessa opção aqui, ó, de botões de campos. Desmarquei. Clica no eixo vertical, botão direito, formatar eixo. Aqui em formatar eixo vai abrir essa opção aqui de limites. Tem esse zero aqui automático, mas ele muda conforme seu gráfico vai aumentando. Eu vou deletar, vou colocar o zero manual e vou dar Enter, para que meu gráfico sempre comece zero. Isso é importante para que não te confunda na análise. Vou deletar esses valores, não preciso deles. Tem umas linhas passando aqui no fundo, clico sobre elas, deleto, não preciso. Clico sobre o gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno, tá bom? Quer aumentar o tamanho aqui dos meses? Ó, clica em cima, pode aumentar o tamanho, pode colocar negrito, tá? Etc, não tem problema. Só que aqui a gente vai deixar na cor branca, né? Porque o nosso fundo é preto, lembre-se sempre disso. Clica sobre o gráfico, vem aqui em elementos do gráfico e marca aqui o rótulo de dados. Aqui saiu os números. Venho aqui nessa setinha e coloco abaixo. Eu prefiro que fique abaixo, tá? Beleza. Clico sobre os números, também coloco na cor branca. Quero mudar a cor da linha. Clica sobre a linha, formatar, aí tem o contorno de forma, tá? E tem o preenchimento de forma. Então, o contorno eu vou estar mudando a cor da linha e o preenchimento eu vou estar mudando a cor da bolinha. Deixa eu só pegar aqui o número exato do nosso laranjinha, né? Para a gente seguir aqui o exemplo. Então, ó, cliquei sobre a linha, preenchimento de forma, a escolha de preenchimento vou colocar aqui a cor que eu desejo. E no contorno de forma, a mesma coisa. A cor já ficou salva ali, ó. Prontinho. Clico sobre o gráfico, Ctrl X, vou lá no Dash, Ctrl V. E jogo aqui, ó. Então, tenho aqui as horas por mês, ó. Agora você vai aí saber qual mês aí tem mais pico de horas, o porquê disso, né? Se precisar tomar alguma ação, você já sabe mais ou menos onde agir, facilitando aí a sua vida. Como o próximo gráfico ele é exatamente igual, eu vou salvar esse gráfico aqui como modelo, ó. Então, você clica sobre o gráfico, botão direito,
salvar como modelo, e aí você dá um nome. Eu vou dar aqui de AA2 aula. Né? Tenho vários modelos salvos aqui. Beleza. O que eu vou fazer agora? Pego aqui o soma de valores, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, e traz aqui o mês. Ó. Então agora aqui eu tenho os valores por mês. Clica sobre a tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, e agora eu venho em modelos e procuro o modelo que eu salvei, que está aqui. Ó. Ctrl+X para recortar, vai lá no Dash, colou, ó, coisa linda. Custo por mês. Então aqui eu tenho as horas por mês e aqui eu tenho o custo por mês. Agora, horas por centro de custo e custo por centro de custo. Aqui eu utilizei esse gráfico, você pode utilizar um outro, mas eu vou continuar utilizando esse gráfico aqui, tá? O que a gente precisa fazer agora? A mesma coisa, só que, ó, aqui a gente está olhando por mês, né? Então, quantas horas eu gastei por mês e aqui eu estou olhando quanto que eu gastei em dinheiro por mês. Então, nesse caso, esses rótulos aqui eles vão mudar. Eu não quero mais olhar por mês, eu quero olhar por centro de custo, tá? Então, vou pegar essa tabela aqui, ó, Ctrl+C, uma coluninha de espaço, Ctrl+V. E aqui, ao invés de eu colocar o mês, ó, jogo fora e trago o centro de custo. Certo? Aqui um ponto de atenção muito importante, tá? Aqui eu coloquei centro de custo genérico, mas geralmente, na realidade, a gente tem muitos centros de custo, tá? Então, talvez para você seja interessante fazer um ranking. Tipo assim, quais são os 3 centros de custo, ou os 5, ou os 10 centros de custo que eu mais gasto dinheiro com horas extras? Para fazer ranking na tabela dinâmica, como é que funciona? Clica aqui em rótulos de linha, vem aqui ó, em filtro de valores, não é rótulos, tá? É filtro de valores. Você vem aqui em 10 primeiros. Aqui em 10 primeiros ele vai te perguntar o seguinte, você quer mostrar os primeiros ou os últimos? Os primeiros. Quantos? Aqui ele está mostrando os 10. Vamos supor que você quisesse mostrar só os 5. Os 5, né? Então 5, ou vou colocar aqui 3, né? Vamos supor que eu quero mostrar apenas os top 3 ali centro de custo que está fazendo mais horas extras. Você dá aqui. Ele vai mostrar apenas os 3 primeiros, tá? No meu caso eu não preciso disso, mas se você precisar, funciona. Segunda coisa, a gente vai utilizar esse gráfico aqui ó, de barras, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero que esse gráfico de barras, ele crie né, uma piramidezinha, né? Na realidade, tipo um símbolozinho de funilzinho. Então, o maior primeiro, depois o segundo, e lá embaixo no final o menor. Só que, ó, tá tudo fora de ordem. Para deixar em ordem, o que eu faço? Clico nos valores, página inicial, classificar e filtrar do menor para o maior. Então ele vai ficar ó, nesse modelozinho, né? Lembrando a metade de um funil, tá? E aí clico sobre a tabela dinâmica, gráfico dinâmico, e coloco barras. Mesma coisa, ó. Legenda não preciso, deleto. Título não preciso, deleto. Os botões não preciso, retiro. Clica no eixo agora horizontal, botão direito, formatar eixo, e coloca lá os limites mínimos no 0. Deletou. Deleta essas linhas aqui que eu não preciso dela. Deleto o fundo do gráfico. Venho aqui em rótulo de dados. Em elementos do gráfico, que é o maisinho, e marco rótulo de dados. E aí, ó, tenho que colocar isso aqui, né? Colocar negrito. Traz negrito, só que eu tenho que colocar na cor branca, porque meu fundo é preto. E aí, eu posso escolher uma outra cor, caso eu deseje. Certo? Ctrl X para recortar. Então, eu tenho aqui as horas por centro de custo deste modelinho aqui. Então, eu consigo enxergar quais são aqueles que eu tenho ali que às vezes tomar uma ação ou chamar um pouco a atenção. Ok? Agora eu faço a mesma coisa aqui para o custo. Tá? Pego aqui, ó, tabelinha do custo, colo aqui do lado. Se subir a janelinha aqui, ó, clica na tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica e marca a lista de campos. Jogo fora o mês e trago aqui o centro de custo. Coloco para classificar do menor para o maior, prontinho. Como o gráfico é exatamente igual, clico sobre o gráfico, botão direito, salvar como modelo, e eu vou chamar modelo extras. Clico sobre a tabela dinâmica, gráfico dinâmico, modelos, e eu acho ele aqui, ó. Modelos extras.
Ctrl X para recortar, vou lá no Dash, Ctrl V e colo aqui em cima. Então, ó, primeira parte tá pronta, tá? O restante vai ser super simples, por quê? A gente já tem aqui o modelo do gráfico, agora é só trazer a tabela dinâmica. Então vamos lá, ó. Eu quero as horas por unidade. Então aqui eu já tenho das horas, Ctrl C, Ctrl V. Abro aqui a lista de campos, jogo fora aqui o centro de custos e trago o nome aqui, ó, da unidade. Então eu sei aqui quantas horas eu estou gastando por unidade. Vou classificar do maior para o menor, do menor para o maior. Clico sobre a tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, vou lá em modelos e busco o meu modelo. Ctrl X para recortar e colo aqui em cima. Opa. Clicar no gráfico. Isso pode acontecer que é uma imagem, a gente acaba clicando sem querer na imagem. Certo? Horas por unidade. Agora eu quero o custo, né? Então vamos pegar aqui, ó, soma de valores, Ctrl C, Ctrl V, coloca a lista de campos, joga fora aqui o centro de custo em linhas e traz aqui agora o nome da unidade. Agora eu sei aqui quanto que eu estou gastando, né, em dinheiro com horas extras por unidade. Coloca aqui para classificar do menor para o maior, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, modelos e busca lá o nosso modelo. Ctrl X para recortar e cola aqui, ó. Então, olha só que tranquilo. Então aqui você tem o total custo, horas por mês, custo por mês, horas por cento de custo, custo por cento de custo, horas por unidade, custo por unidade. E agora a gente vai olhar o custo por funcionário. O que eu vou fazer? Pego aqui os valores, né? Que eu quero ver valores. Ctrl C, Ctrl V. Vou trazer aqui minha listinha de campos. E ao invés de olhar por unidade, eu quero olhar por funcionário. Eu vou olhar por nome. Pego o nome e coloco aqui. E aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui em página inicial. A gente classificou agora do menor para o maior. Agora eu vou classificar do maior para o menor. Então aqui ó, ficou, né, um rankingzinho. Só que, pô, é muito nome, cara. Estourar isso aqui num gráfico não fica legal e às vezes você não quer olhar todo mundo. Você quer olhar os principais. Top 5, top 10, top 15, top 20, etc. O que a gente vai fazer? Clico na setinha, filtro de valores, 10 primeiros. É primeiro mesmo. Não é os 10, é 15. E eu dou OK. Então ele traz aqui para mim os 15 primeiros nomes. Certo? Análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Venho em modelos e busco lá o meu modelo, né? Pelos extras. Aí eu posso deixar aqui classificado mesmo do menor para o maior, que eu só fiz aquela primeira classificação para vocês verem, né? Ou porque o que a gente está fazendo. Ctrl X para recortar e Ctrl V aqui. E aí aloca, né? No cantinho dele. Certo? Dessa forma aqui, ó. Então, top 15 custo por funcionário. Certo? E aí, se estiver estourando por algum motivo, você busca entender o porquê que esse funcionário está fazendo tanta hora extra, quem está pedindo para ele, se está autorizado se não está, se está cumprindo lei se não está, etc. Né? Aí agora é o trabalho do analista, do coordenador, do gerente, etc. Beleza? Agora falta, né, os filtros. Os filtros que eu coloquei foi ano, mês e unidade. Como é que a gente chama esses filtros? Vem na aba auxiliar, clique em qualquer tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados e chama, ó, ano, mês e unidade. Ok. Beleza? Deixa aqui já meio que na ordem. Clica sobre a primeira segmentação, segurando o Ctrl, clica na segunda, segurando o Ctrl, ainda clica na terceira, botão direito, configuração da segmentação de dados e marca essa opção aqui, ó, ocultar itens sem dados, e dá OK. Você pode ainda, veja que os botões eles estão distribuídos apenas em uma coluna, a gente pode aumentar isso. Então, por exemplo, clique em ano, segmentação, colunas, coloca aqui mais uma,
E aqui em mês, ó, segmentação, colunas coloca em 3, assim, por exemplo. Em unidade, eu acho que aqui dá para ser 2. Fica mais clean. Só que isso aqui são filtros. Então, janeiro, fevereiro, março, tá filtrando. Só que só tá mexendo esse carinha aqui, ó. Então eu preciso dar o comando para que esse filtro aqui funcione com todas as tabelas. Como é que eu faço isso? Clica na tabela na segmentação, botão direito, conexões de relatório, e sai marcando todas as caixinhas, tá vendo a diferença? Lá no começo a gente nomeou, né, duas tabelas dinâmicas, então a gente sabe de que se trata. As outras a gente não nomeou, tá? Por isso que se você quiser manter mais organizado, renomeie todas, tá? Aqui como a gente vai marcar tudo, não tem problema. Mas se você quisesse deixar alguma desmarcada, poderia te prejudicar. Tá ok? Vai para a próxima, conexões de relatório. Marca o resto, ó. E unidade. Marca o resto. E dá ok. Seleciona todas. Ctrl X para recordar. Vai lá no Dash. E aí você ajusta, né? Então essa aqui é a do ano. Essa aqui é a do mês. E essa aqui é a da unidade. A partir desse ponto já está pronto. Então eu quero ver janeiro, fevereiro e março. Tá aqui, na unidade de São Paulo. Tá aí. Beleza? Só que às vezes você pode estar incomodado com o visual, né? Porque, pô, tá tudo preto, com branco, e tem um... Como é que eu mudo isso? Vamos lá, vou mudar, ó. Clica em segmentação. Vou pegar essa... A gente poderia até utilizar essa, mas vamos utilizar a exata, tá? Botão direito, duplicar. Você vai duplicar uma segmentação. Essa segmentação que você duplicou, ela vem parar aqui em personalizada. Clica sobre ela, modificar. E a gente vai só precisar mudar o quê? Essa linha laranja que está passando aqui do cabeçalho e a cor do botão. Então você vem aqui ó, em item com dados selecionados, formatar, vem aqui em preenchimento, pega a cor que você escolheu, vem aqui em cor de padrão, mais cores e joga aqui, ó. E dá ok. E ok. Vem aqui em cabeçalho, formatar, vem aqui em borda, vem aqui em cor, escolhe a cor que você deseja e aponta nessa linhazinha aqui. Ok. Agora, quando eu venho em segmentação e vou lá no meu personalizado, eu tenho na exata cor que eu escolhi. E aí eu pego e trago essa formatação para os outros. Certo? Muito bem. Agora eu posso filtrar. Né? Bonitinho, 2023, janeiro, fevereiro, março e a unidade. Agora, esta é aquela dúvida. Pô, fiz esse trabalho bacana, tá funcionando, mas como que eu mantenho isso aqui atualizado? É o que vocês vão ver no próximo passo. Para manter atualizado, é muito simples. Bom, pessoal, a atualização vai seguir da seguinte forma. Você vai lá no seu sistema ou no local que você está controlando essa questão das horas extras e você precisa emitir um relatório do próximo mês que você quer alimentar. Lembrando que a ordem das colunas tem que seguir a mesma ordem aqui da sua base de dados, tá? Então você vai colar embaixo e vai ali desconfigurar as informações. Então, o meu Dash está indo até maio, eu quero as informações, por exemplo, de junho. Então, retirei lá meu relatório do sistema, copio essas informações, não precisa copiar o título, tá? Apenas as informações. Você copia, Ctrl C, vai lá na sua base. Lá no final dela e dá um Ctrl V. Certo? Quando você volta para o seu Dash, nada aconteceu. Por quê? Depois que você exclui ou inclui uma informação, para que isso se reflita no painel, você tem que clicar aqui em Base, Design de Tabela, Atualizar e Atualizar tudo. A partir desse ponto, quando eu volto para o meu Dash, aí sim, as informações de junho estão aqui inseridas para análise. Certo? Então, ensinei a vocês a criarem tudo do zero, tudo com passo a passo certinho. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que isso tenha sido útil para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho e deixa o like. E caso queira me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima e tchau, tchau.